beleza? Então, vamos aí a mais uma pílula de direito empresarial. Pílulas de direito empresarial. Para quem não me conhece, sou o professor Cadu Carrilho e hoje vamos tratar de um assunto que é um assunto contratos empresariais. Então, se você quiser, me siga lá nas redes sociais, Prof. Cadu Carrilho no Instagram, no Facebook também, Professor Cadu, e no Telegram, Professor Cadu. Então nós temos os contratos empresariais. Quando você estuda direito civil, você aprende lá sobre contratos, toda a regra, toda a teoria. Aqui o nosso foco é em fazer pílulas, né, fazer apontamentos rápidos, porém importantes e que tem sido objeto de prova, né? É um assunto até um tanto quanto vasto, extenso, porque são muitas nuances, muitas subdivisões. No entanto, nós vamos focar naquilo que é considerado mais importante e falar um pouquinho sobre cada um dos contratos empresariais. Então, o que distingue contratos empresariais de contratos não empresariais? É o fato de que, em regra, os contratos empresariais são feitos entre empresários. Então, aqui, a doutrina ensina isso. Ó. Quer chamar de contrato empresariais? São aqueles celebrados entre empresários. A gente vai ver que, às vezes, essa regra não se aplica totalmente, mas para iniciar, para conceituar, para caracterizar, esse entendimento doutrinário, né? Nós temos aí exemplos de contratos que a gente vai ver ao longo dessa pílula. Compra e venda empresarial, você vê compra e venda sem ser empresarial. Lá no direito civil aqui a gente vai ver compra e venda empresarial, também chamada mercantil. A gente vai ver os contratos de colaboração, que são vários também, e vamos ver os contratos bancários, próprios e impróprios. O que acontece? O empresário, na sua atividade empresarial, ele celebra uma série de contratos. Você imagina quando ele contrata um funcionário, ele está fazendo o quê? Um contrato de trabalho. Se ele participa de uma licitação, ele está fazendo o quê? Um contrato administrativo. Se ele, por exemplo, contrata um fornecimento de energia elétrica, ele está fazendo um contrato ali privado, particular, e pode até ser entendido como um consumidor daquele produto que está sendo fornecido a ele. Então, quando o empresário aluga um determinado imóvel, um contrato de aluguel. Então, o empresário celebra uma série de contratos na sua atividade empresarial. E aqui nós vamos nos ater apenas aos contratos empresariais. Então, a definição de contrato é um negócio jurídico bilateral. Então, o contrato empresarial tem essa característica. É bilateral, porque tem vontade das duas partes. As duas partes têm direitos e obrigações, direitos e deveres, né? E aí ele se dá a partir do encontro de vontades. Então, as duas partes têm vontade de contratar, cada um assume lá seu direito e dever e eles contratam. E ele é feito entre empresários no desenvolvimento da atividade econômica. Então tem toda aquela discussão de e o contrato que ele faz que não tem a ver com a atividade econômica, né? Por exemplo, um contrato de aluguel de um carro para que os seus funcionários possam passear no fim de semana. Não tem a ver com a atividade. Ou para que o contrato de um aluguel de um sítio no fim de semana para divertimento dos funcionários, para um churrasco. Não tem a ver com a atividade econômica em si e deveria ser afastado, portanto, desse entendimento de contrato empresarial. Porque os contratos empresariais são feitos entre empresários e no desenvolvimento da atividade econômica. Por exemplo, a compra e venda mercantil. Então, se eu sou um comerciante, o contrato empresarial se caracteriza quando eu compro do meu fornecedor atacadista os produtos que eu vou revender. Então, esse é um contrato de compra e venda mercantil. Estão sujeitos às regras gerais dos contratos previstos no Código Civil ou regidos pela lei específica quando for o caso. Então, se tiver uma lei específica, rege-se pela lei específica. Quando não tiver, se submete às regras gerais do Código Civil do contrato. Primeiro contrato empresarial que a gente vê, compra e venda empresarial. Na verdade, a gente acaba utilizando os mesmos artigos que se utiliza na compra e venda civil, na compra e venda normal, fazendo as devidas adaptações. Quais são as características de uma compra e venda empresarial? Trata-se de um contrato consensual, porque quem contrata porque quer dar o seu consenso, bilateral e oneroso. Ele caracteriza-se pela sua definição como um consentimento em relação à entrega de uma coisa pelo devedor. Então, a compra e venda é entregar uma coisa pelo devedor e o credor faz o quê? Paga o preço. O credor não, o comprador faz o quê? Paga o preço. Então, cada um tem a sua obrigação. Qual é a obrigação do vendedor? É transferir a coisa. Qual a obrigação do comprador?
pagar o preço ajustado. Então, olha só o artigo 481 do Código Civil. Pelo contrato de compra e venda, um dos contratantes se obriga a transferir o domínio de certa coisa e o outro a pagar-lhe o preço certo em dinheiro. Então, um entrega, o outro paga o preço. Então, quais são os elementos que caracterizam, essenciais, que caracterizam a compra e venda empresarial? Os contratantes precisam ser empresários, porque se não for, aí é compra e venda normal. O consentimento, ou seja, a vontade de comprar, eu quero comprar, e a vontade de vender. A coisa, ou seja, comprar o que vai ser transferido, e o preço, quanto que vai ser pago. E aí um detalhe muito interessante na compra e venda. As pessoas já estão acostumadas a ir numa loja comprar determinado produto e quando você paga e a pessoa entrega, você pensa, o contrato de compra e venda está feito, está legal, está consolidado. Não. Na verdade, quando entrega a coisa, paga o preço e entrega a coisa, o contrato acabou, não existe mais contrato, tudo foi resolvido. O contrato de compra e venda, ele ocorre, ele se consolida como contrato no momento em que as partes dão o seu consentimento. Ou seja, concorda. Concordou com a coisa? Concordei. Concordou com o preço? Concordei. Está feito o contrato de compra e venda. Então, a partir do momento em que os empresários dão o seu consentimento, o contrato considera-se celebrado, perfeito e obrigatório. Deu consentimento, todo mundo concordou, agora cada um tem que cumprir a sua parte. Um vai pagar o preço, o outro vai entregar a coisa. Então, a compra e venda quando pura, porque tem a não pura também, a condicional, mas a pura considera-se obrigatória e perfeita desde que as partes acordem, ou seja, entrou em um acordo do objeto do preço, está feito o contrato de compra e venda. A coisa no contrato de compra e venda é o objeto. O que é? Vou te vender um celular, vou te vender um carro. A coisa é isso que eu vou te vender. E vou te vender uma mercadoria. É a ser negociado e entregue pelo vendedor. A coisa pode ser atual e futura, né? Então, o artigo 483 do Código Civil vai tratar sobre isso quando ele diz, a compra e venda pode ter por objeto coisa atual ou futura. Nesse caso, ficará sem efeito o contrato se ela não vier a existir, salvo se a intenção das partes era concluir contrato aleatório. O contrato aleatório é aquele em que existe o risco de a coisa realmente não existir, mas o contrato foi feito. A coisa pode ser atual, digamos, uma concessionária de carro quer revender lá uma compra e venda de um carro, quer comprar esse carro para revender. Geralmente a concessionária não faz isso, ela trabalha com um contrato de concessão, mas digamos que ela fala assim, eu quero comprar 5 carros. Tem os 5 carros aqui, é uma coisa atual, toma aí, levou. Ou então, não, eu ainda vou fabricar esses 5 carros, tá, mas a gente já entrou em um acordo aqui. Beleza, aí isso é coisa futura, desses 5 carros que ainda serão fabricados. Pode ser que por algum problema ele acabe não sendo fabricado, não dê certo, e aí nesse caso fica sem efeito se não for um contrato aleatório. A outra cláusula aí prevista na lei. É nulo o contrato de compra e venda em que o preço é fixado por apenas uma das partes. E aí muita gente pensa, mas eu vou lá e compro, o preço já está lá estipulado. Mas eu consenti com o preço. O que está dizendo aqui que é nulo é o seguinte, artigo 489, é nulo o contrato de compra e venda quando se deixa ao arbítrio exclusivo de uma das partes a fixação do preço. Estou falando o seguinte, eu quero comprar tal coisa, beleza? Beleza. Aí o outro fala assim, ok, eu vou te vender essa coisa, mas eles não chegam a um preço definido. Fala assim, depois tu escolhe qual o preço, ou então define aí o preço que você achar melhor. Não, aí não é nulo esse contrato. O consentimento, ele acontece quando eles chegam a um acordo sobre coisa e preço. Então, se não chegou a um acordo sobre o preço, vai ficar à mercê de uma das partes, ao arbítrio exclusivo de uma das partes, esse contrato é nulo. Então é diferente chegar num lugar e falar, o preço é tanto, mas se eu quiser eu não compro. Se eu consentir em pagar aquele preço, tá beleza. Direitos e deveres do comprador é interessante aqui, o vendedor tem como principal obrigação qual é? Entregar a coisa. E aí tem um outro detalhe, né? Ele vai responder por vício e por evicção. Então tudo bem, ele entrega a coisa e a partir do momento que ele entrega, pronto, me vi livre dessa coisa, não tô nem aí, ele que se vire. Não, se essa coisa entregue tiver vício, ele vai responder por isso. Né? Algum defeito oculto, algum problema de fabricação, na qualidade, enfim. Vai responder por isso. E responde por evicção também, que é um instituto do direito civil que faz a pessoa perder aquela coisa. Né? Então, o vendedor responde por isso. E aí, qual é o direito que ele tem? Ele tem direito de receber o valor ou o preço a ser pago pela coisa em dinheiro e no tempo acordado. Um outro detalhe, despesas de tradição, em regra, ficam a cargo do devedor. O que é a tradição? É a entrega.
Então, aquela coisa do eu vou comprar e eu vou entregar na sua casa, em regra, as despesas, os custos dessa entrega ficam a cargo do vendedor. Enquanto que despesas advindas de escritura ficam a cargo do comprador. Mas lembrando, essa é a regra geral e é importante a gente saber. Pode ser que comprador e vendedor, cheguem a um acordo e estipulem de maneira contrária. Ou seja, a despesa da tradição fica a cargo do vendedor, a despesa de registro fica a cargo do comprador. A regra é: despesa de tradição fica a cargo do vendedor, despesa de registro fica a cargo do comprador, mas eles podem estipular o contrário, de maneira que despesa de tradição fique a cargo do comprador e despesa de registro fique a cargo do vendedor. Tá? Por que eu sei disso? Porque o artigo 490 diz: salvo cláusula em contrário, ou seja, eles podem estipular de maneira contrária. Mas se não estipular, as despesas de escritura e registro ficam a cargo do comprador e a cargo do vendedor ficam em despesas de tradição. Então, sei lá, alguém vai comprar um carro, tem que fazer o registro lá no Detran, onde quer que seja. Tem que pagar lá um DUDA, algum valor. Quem é que tem que pagar esse registro e tal? Em regra, o comprador. E a entrega? Quem tem que pagar o frete? Quem é que tem que pagar o deslocamento daquele bem? É o vendedor. Essa é a regra e a gente vê que, por diversas vezes, essa regra aplica-se a exceção a ela, né? O comprador tem a obrigação de pagar o preço e ele tem o direito de receber a coisa. Então, nós vimos aqui alguns direitos e obrigações do comprador. Agora, nós temos os chamados contratos de colaboração. Algumas coisas interessantes sobre o contrato de colaboração é que é um contrato também feito entre empresários para que esse empresário fornecedor ou colaborado, ele vai poder distribuir melhor os seus produtos, vai poder aumentar a sua rede de vendas, né? Por exemplo, um determinado laboratório que produz um medicamento, ele vende e distribui os seus medicamentos nas diversas farmácias por meio de um representante, por meio do contrato de representação, que é também um empresário, né, uma sociedade empresária que vai até as farmácias e fala: eu sou representante daquele laboratório, eu vim aqui vender para você os produtos dele, tá, não sei o quê. Então, isso faz com que esse laboratório possa expandir e vender as suas mercadorias. Esse é só um exemplo para você entender um pouco sobre o contrato de colaboração, em que algumas características se aplicam ao contrato de colaboração. Por exemplo, existe uma subordinação, sim, em que os colaboradores precisam se submeter ao que o colaborado está falando, ao que ele manda. No entanto, não há contrato de trabalho, não há vínculo empregatício entre os contratos de colaboração. Por quê? Porque são feitos entre empresários. Quais são os contratos de colaboração que nós temos aqui a aprender e que caem em prova? São representação, comissão, concessão, distribuição e franquia. Essa classificação doutrinária, ela não é 100% adotada por toda a doutrina, mas é o que a maioria adota, esses 5 contratos de colaboração. A comissão é um contrato em que o comissário é o empresário e realiza negócio no interesse do comitente. Então, ele faz um negócio em seu próprio nome, ele vai lá no lugar e fala: eu estou aqui em meu nome para vender isso, isso e aquilo para você, para te fornecer isso, isso e aquilo. Eu que quero te fornecer isso, mas ele está seguindo as ordens e as regras e os interesses do comitente, do fornecedor. O comissário ficará obrigado e responsável perante o cliente, o comprador dos produtos. Então, ele vai lá no lugar, né, e vai vender. E aí, como ele faz em seu próprio nome, ele fica obrigado perante o cliente. Então, se atrasar, se chegar com defeito, chegar com problema, é o comissário que responde. O comitente, que é aquele a quem está sendo a colaboração feita, ele nem aparece nessa relação. O comissário fica diretamente obrigado perante as pessoas com quem contratar. Então, o comissário que contrata, ele segue as ordens do comitente, mas ele corre esse risco, né? A comissão tem como objeto a venda de bens pelo comissário em seu próprio nome e à conta do comitente. O comissário é diretamente obrigado pelas pessoas com quem contratar. Então, a gente vê isso tudo que eu falei no que está previsto no Código Civil sobre comissão, no artigo 693. O contrato de comissão tem por objeto... O que é o contrato de comissão? É quando esse comissário
vai até um comitente e eles negociam. Ó, o comitente fala assim, comissário, você vai vender os meus produtos, né, distribui aí na rede, para onde você quiser vender, mas em seu próprio nome, tá? Beleza, então ele vai fazer em seu próprio nome. Então tem por objeto a aquisição ou a venda de bens pelo comissário em seu próprio nome, mas siga as minhas regras, tá? Ou seja, a conta do comitente. Aí tem dois tipos, né? Por distribuição, por aproximação. Então, por distribuição é quando eu compro aqui e revendo. Por aproximação é quando eu não compro e revendo, eu vou direto lá. E o artigo 694 vai dizer: o comissário fica diretamente obrigado para com as pessoas com quem contratar, sem que estas tenham ação contra o comitente. Então, o comitente não se responsabiliza perante o cliente final lá, nem estes contra elas, salvo se o comissário ceder seus direitos a qualquer das partes. Então, o comissário age seguindo a ordem e as orientações do comitente, agindo de acordo com as instruções dadas pelo comitente. Então, geralmente, esse comissário ele vai receber uma remuneração que é a chamada comissão por essa sua venda, por essa sua atividade econômica. Ele é um empresário, né? Então, a responsabilidade na comissão. O comissário é obrigado a agir de conformidade com as ordens e instruções do comitente, devendo, na falta dessa, não podendo pedi-las a tempo, proceder segundo os usos e casos semelhantes. Então, se em alguma determinada situação ele não sabe exatamente como agir porque não teve uma ordem expressa, né? Sei lá, alguém fez um pedido, um volume tal, e ele não sabe se esse volume pode ser comportado ou não, e não dá tempo de perguntar. Diz a lei que ele deve agir de acordo com os usos em casos semelhantes. E o risco do negócio da comissão? O risco do negócio, em regra, é do comitente, ou seja, caso o cliente que comprou as mercadorias não pague o valor devido, o comitente arcará com esse prejuízo e terá que se responsabilizar por essa cobrança. Então veja aqui alguns detalhes e características interessantes da comissão. O comissário está lá diretamente com o cliente. Se der algum problema na comissão, né, no que está sendo entregue, na qualidade, no prazo, quem responde é o comissário, não é o comitente. Então tem que pensar na cadeia. O comitente é lá o grande fornecedor, o comissário é aquele que está mais perto do cliente. Beleza, se der problema com o cliente. Agora, se der problema ao contrário, ou seja, o cliente recebeu os produtos de boa, falou, vou pagar daqui a 30 dias, chega lá no dia, não paga. O comissário vai falar, e agora como é que fica? Não, em regra, o comissário vai falar para o comitente, o problema não é meu, você que dê seu jeito de cobrar lá o cliente, eu não me responsabilizo. É isso que diz a lei. O comissário não responde pela insolvência das pessoas com quem tratar. Então essa é a regra. No entanto, cabem duas exceções a essa regra, e as exceções vão estabelecer o seguinte: bom, nesse caso, o comissário vai responder sim, se ele age com culpa, e a outra é a cláusula del credere. Então, se ele agiu com culpa, ou seja, aquele caso em que ele vai lá vender para o cliente, mas ele sabe que o cliente é inadimplente, é trambiqueiro, não vai pagar, e foi detectado isso, ou seja, ele tem culpa naquela situação, então o comitente vai falar, não, comissário, nesse caso você responde sim. E qual a outra exceção? No caso do artigo seguinte. O que é o artigo seguinte? É a chamada cláusula del credere. A cláusula del credere é aquela em que eles colocam expressamente no contrato uma cláusula dizendo assim: ei, comissário, se o cliente não pagar, sem a cláusula como é que é? Se o cliente não pagar, o comissário se safa. Não interessa, ele até tem direito a receber ali a comissão dele. Agora, se o cliente não pagar, colocando essa cláusula expressa del credere, você, comissário, responde solidariamente com o cliente por essa insolvência. Então, eu, comitente, vou cobrar do cliente, o cliente não pagou, vou cobrar de você, comissário, também. E aí, a própria lei, ao estipular essa possibilidade de cláusula del credere, obviamente vai dizer assim: tá bom, mas eu vou te pagar um pouco a mais de comissão, tá? Já que o teu risco aumentou, você vai ganhar um pouco a mais. Então, sei lá, uma comissão de tantos por cento, sem a cláusula del credere, com a cláusula a comissão é maior, por causa do maior risco, mas também faz com que o comissário tenha um pouco mais de atenção na hora de vender. Ele vai escolher clientes que sejam bons pagadores, que tenham condições de pagar, já que ele também está assumindo o risco, essa preocupação vai fazer parte do seu negócio, que talvez não fizesse se não tivesse a cláusula del credere. Então, a cláusula del credere é uma cláusula que pode ser colocada no contrato,
de comissão expressamente. E essa cláusula é colocada no contrato de comissão, tá? Entre comitente e comissário. O cliente não tem nada a ver com isso. Com a inclusão dessa cláusula, o comissário passa a ser responsabilizado solidariamente com o cliente pela insolvência desse último perante o comitente. Porque assim, o comissário quer vender sempre a quem ele quiser, mas se ele olhar um cliente ruim, ele pode optar por não vender, falar, não quero vender, já que ele vai fazer isso em seu próprio nome. Então vamos ver o artigo 698 do Código Civil que trata sobre isso. Se do contrato de comissão constar a cláusula del credere, responderá o comissário solidariamente com as pessoas com que houver tratado em nome do comitente, caso em que, salvo estipulação em contrário, o comissário tem direito à remuneração mais elevada para compensar o ônus assumido. Tem mais um detalhe aqui, salvo estipulação em contrário, ou seja, a regra da lei é tentar fazer o seguinte, comissário, se for botar a cláusula del credere, você vai receber mais, a não ser que vocês prevejam de maneira diferente isso no próprio contrato de vocês. O outro contrato de colaboração que existe no nosso ordenamento jurídico é a chamada distribuição ou também chamado de agência. Vamos ler. A definição. O contrato de agência ou de distribuição por aproximação são contratos de colaboração em que um dos empresários, o colaborador, distribuidor ou agente, se obriga a promover em caráter não eventual. Por que não eventual? Tem que ser uma profissão, tem que ser algo que ele faz com frequência. Ou seja, habitualmente e sem vínculo de dependência. Sim, porque não há vínculo empregatício. O que há é um vínculo de subordinação em que ele tem que obedecer às regras do fornecedor. A realizar certos negócios por conta ou interesse de outro empresário. Aqui viu que já é diferente? Colaborado, distribuído ou agenciado. Na comissão, é a conta do próprio comissário. Na distribuição ou agência, ele faz como colaboração no interesse e a conta do agenciado ou do distribuidor. Do distribuído, né? Aqui o colaborador é o distribuidor e é o agenciador. Então, se o colaborador tiver em mãos a mercadoria a ser vendida, será distribuição por aproximação. Se não tiver em mãos, será contrato de agência. Contrato de agência é aquele que eu falei, que acaba sendo, tem distribuição por aproximação, e acaba que, na verdade, a doutrina ela fica divagando um pouco nessa situação. Aqui eu estou procurando trazer o que o professor Fábio Coelho trata sobre o assunto. Então, nós temos a distribuição, porque distribuição ou agência? Porque se for por aproximação, é aquele caso em que o distribuidor ele tem a mercadoria. Então, sei lá, vamos dar um exemplo de um distribuidor de bebidas. Aí ele vai lá na grande fábrica e pega a bebida e está aqui. Aí agora ele vai vender a um cliente, a um terceiro, em nome da fábrica, só que eu não preciso ir lá na fábrica pegar a bebida, já está aqui e eu já vendo daqui, já te entrego daqui. Enquanto na agência, eu não tenho o produto ainda, eu estou aqui agenciando, tentando vender para você, mas aí depois eu vou pedir direto da fábrica aqui para você. Então, essas são as características que diferenciam a distribuição e a agência da comissão, e você precisa entender um pouco também sobre a diferença entre distribuição por aproximação e contrato de agência. O artigo do Código Civil trata da agência, ele fala, pelo contrato de agência, uma pessoa assume, em caráter não eventual e sem vínculo de dependência, então, características da agência. Não eventual, ou seja, é um trabalho mesmo, uma profissão, tem que fazer todo dia, e sem vínculo de dependência não há vínculo empregatício. Eles fazem um contrato de colaboração, de agência ou de distribuição entre empresários. Então, a obrigação de promover a conta de outra mediante retribuição, e vai ser remunerado por isso, a realização de certos negócios em zona determinada, caracterizando-se a distribuição quando o agente tiver à sua disposição a coisa negociada. Então aqui na definição do Código Civil, ele diferenciou a agência de distribuição nesse aspecto. A distribuição é quando eu tenho a coisa e a agência é quando eu não tenho a coisa. Um outro detalhe aqui também interessante, que a distribuição ou agência vai tratar da característica de zona determinada. Então você, distribuidor, faz isso nessa zona. O outro distribuidor que eu vou contratar faz isso na outra zona. Então, e aí em relação à zona, existe essa questão de a gente entender a questão da exclusividade. Já que você vai fazer nessa zona,
eu posso negociar com você uma exclusividade. Então, ó, a regra da exclusividade também se faz presente nesse tipo de contrato, já que nesses contratos existe a cláusula implícita de que o agente não pode promover produtos de outro agenciador e o agenciador não pode promover mais de um agente na mesma zona. Então, a exclusividade, na verdade, se aplica aos dois contratantes, que é o quê? Eu sou aquele o fornecedor da mercadoria, do produto ou do serviço. E fala assim, distribuidor, olha só, você só pode distribuir o meu produto, tá? Você não pode ficar distribuindo um monte de produto, não. No exemplo que a gente deu de bebida, você só vai distribuir, a gente vai fazer um contrato, a minha bebida, ok? Ok, beleza. E aí eu, distribuidor, olho para você e falo, tudo bem, mas então essa zona é minha, só eu que posso ser seu distribuidor nessa zona também, tudo bem? Tá bom, tudo bem, vamos combinar assim então. Você é exclusivo ao distribuir somente o meu produto e eu também te dou exclusividade nessa zona aqui de distribuir só aqui. E aí, obviamente que isso é a regra, é o que a lei diz, mas o contrato pode prever de maneira diferente. Então, ó, salvo ajuste, ou seja, salvo eles entrem em um acordo de que não vai ter essa exclusividade, a regra é, o proponente não pode constituir, ao mesmo tempo, mais de um agente. Então, aqui chamado de proponente, né, o agenciado ou distribuído, não pode ter mais de um agente na mesma zona, com idêntica incumbência. E nem pode o agente assumir o encargo de nela tratar negócios do mesmo gênero à conta de outros. Então é isso que está escrito aí no 711, essa exclusividade. Um outro contrato de colaboração é o chamado contrato de franquia, e aqui é interessante a gente falar que em 2019 a Lei 13.966 revogou a antiga legislação de franquia, que era de 1994, e, portanto, estipulou novas características e novas definições. Não mudou muito, não. Muitas coisas continuaram bem parecido com o que era antes, no entanto, acaba que agora está em vigor isso aí. O artigo 1º da Lei 13.966, que trata de franquia, ele traz a definição de franquia. Vamos ver essa definição? Diz assim, ó, esta lei disciplina o sistema de franquia empresarial. Você sabe muito bem exemplos de franquia, né? Então, a franquia é aquele contrato feito entre empresários, por isso franquia empresarial. Então, você pega aí McDonald's, Subway, Burger King, mas o que? Eu só falei de comida, mas tem vários outros tipos de franquias em que é feito entre empresários. Quem são os empresários? Franqueador e franqueado. Então, o franqueador é um empresário que quer aumentar o alcance dos seus produtos ou dos seus serviços, mas não quer ter que ter a dor de cabeça de ele mesmo montar uma filial ou um novo negócio e faz um contrato de franquia para que outra pessoa, outro empresário, faça essa distribuição, esse aumento desse nome. Tá. E em que consiste esse contrato de franquia empresarial? Consiste em que um franqueador, que é esse que detém lá a marca, o uso, a propriedade industrial, a tecnologia, o know-how, os sistemas, ele autoriza, por meio de um contrato, ele autoriza o quê? Um franqueado. O que ele autoriza o franqueado a fazer? A usar a marca e outros objetos de propriedade intelectual, né? Que é propriedade intelectual a gente aprende na lei da propriedade industrial, né, que é a Lei 9279, que vai tratar sobre registro de marca, patentes, desenho industrial, etc. Então, tudo isso no contrato de franquia é autorizado que o franqueado use a marca e outros objetos. Então, é uma autorização de uso, e não assim, ó, toma aí, é seu. Não, você pode usar. E, além disso, está associado ao direito de produzir ou distribuir exclusiva ou não exclusiva, quer dizer, produção ou distribuição exclusiva ou não exclusiva de produtos ou serviços. Então, não é só a marca, mas é também os produtos ou serviços. E também o direito de uso de métodos, sistemas de implantação, administração de negócio ou sistema operacional desenvolvido ou detido pelo franqueador. Então veja, é isso, no caso do McDonald's, você pode usar minha marca McDonald's, mas você também vai vender os meus produtos, oferecer os meus serviços de restaurante, de venda de alimentos. Além disso, eu vou te passar qual é o método de fazer isso, qual o sistema, quantas pessoas você tem que contratar, qual é o sistema operacional que você deve usar. Pronto, isso é o contrato de franquia. Tá, isso tem outras características aqui na definição, mediante remuneração direta ou indireta, ou seja, o franqueado paga ao franqueador
uma remuneração por esses direitos todos que serão concedidos a ele para usar. E outro detalhe importante, franquia não caracteriza a relação de consumo, então não se aplica o CDC no contrato de franquia, né? Eu estou falando aqui contrato entre franqueador e franqueado, ok? E nem vínculo empregatício em relação ao franqueado aos seus empregados. Então não há vínculo empregatício também entre franqueador e franqueado. E aquelas pessoas que o franqueado contratar para o exercício do seu negócio, que são empregados do franqueado, também não se relacionam com o franqueador, ainda que durante o período de treinamento. O contrato de franquia só pode ser feito por um franqueador que seja o titular dos direitos sobre a marca e propriedade intelectual, claro, se ele vai ceder aquilo que é dele, né, apenas. Ou requerente dessas, ou pelo menos deve estar expressamente autorizado pelo titular. Então, ou ele é o dono, ou ele está autorizado pelo titular a fazer o contrato de franquia. Então, para fins de autorização referida no caput, o franqueador deve ser o titular ou o requerente de direitos sobre as marcas e outros objetos de propriedade intelectual negociados no âmbito do contrato de franquia, ou estar expressamente autorizado pelo titular. A franquia pode ser feita por uma empresa privada, e assim sempre foi, porém agora existe a possibilidade de franquia por empresa estatal ou até mesmo por entidades sem fins lucrativos. Então uma inovação dessa lei que não tinha antes, que era antigamente só a franquia só por empresa privada. Agora a franquia pode ser adotada por empresa privada, empresa estatal ou entidade sem fins lucrativos, independentemente do segmento. E um outro detalhe interessante. Eu falei do contrato de franquia, mas antes do contrato é preciso que o franqueado tenha acesso a todas as informações que são importantes para ele tomar a decisão de assinar ou não um contrato. Como é para não ter nenhuma surpresa? Então, como é que ele faz para ter acesso a isso? Ora, existe um documento chamado COF, Circular de Oferta de Franquia, que deve obrigatoriamente ser entregue ao franqueado com no mínimo 10 dias de antecedência de assinatura do contrato ou de pagamento de qualquer taxa. Então, não pode pagar taxa, não pode assinar o contrato sem que o franqueador entregue ao franqueado a COF. Se ele não fizer isso, o contrato pode até ser anulado. Então tem 10 dias aí antes para entregar a COF, e aí a lei também define todos os critérios, todos os conteúdos que devem estar incluídos nessa COF para que o franqueado não tenha nenhuma surpresa. Então o franqueador deve fazer um documento chamado COF, Circular de Oferta de Franquia, e entregar esse documento ao interessado, ao possível franqueado que quer ter uma franquia. Então, para a implantação da franquia, o franqueador deve, não é opção, não é negociável, não é se ele quiser, ele deve fornecer ao interessado a COF, a Circular de Oferta de Franquia, que é escrita em língua portuguesa de forma objetiva e acessível, contendo obrigatoriamente. Aí tem todos os itens lá na lei que devem estar contidos na COF. E aí o outro detalhe é o parágrafo primeiro que vai falar assim, a COF deve ser entregue ao candidato a franqueado no mínimo 10 dias antes da assinatura. Então não é entrega agora e já toma o contrato, não, entrega pelo menos com 10 dias de antecedência de quê? Da assinatura de contrato ou pré-contrato, ou ainda do pagamento de qualquer tipo de taxa pelo franqueado ao franqueador, ou a empresa à pessoa ligada a esse. Salvo no caso de licitação ou pré-qualificação promovida por órgão ou entidade pública, caso em que a COF será divulgada logo no início do processo de seleção. Tem um outro detalhe que é o seguinte, tem um contrato de franquia, assinaram, beleza, guarda na gaveta? Guarda. É obrigatório que esse contrato seja registrado em algum lugar? Não, não é, mas eles podem fazer. O artigo lá da Lei 9279, que trata da propriedade intelectual ou propriedade industrial, diz o seguinte, o INPI, que é o Instituto Nacional da Propriedade Industrial, fará o registro dos contratos que impliquem transferência de tecnologia, contratos de franquia e similares para produzirem efeitos em relação a terceiros. Então eles podem pegar aquele contrato, guardar na gaveta, não fazer registro nenhum, tudo bem. Agora eles podem também registrar, onde? Lá no INPI. Para quê? Para que produza efeitos perante terceiros. O artigo 8º da Lei de Franquias vai dizer, a aplicação dessa lei observará o disposto na legislação de propriedade intelectual vigente no país. Então essa lei aqui da propriedade intelectual, 9279, se aplica ao artigo da lei. Temos, por fim, o contrato de colaboração, que é a chamada representação, que diz assim, os contratantes são o fornecedor ou o fabricante de mercadoria, chamado de representado, e o colaborador, que é o representante.
é o contrato de representação comercial autônoma. Por meio desse contrato, o representante se obriga a obter pedidos de compra e venda das mercadorias fabricadas pelo representado. Esse é um tipo de contrato típico, já que está previsto na Lei 4886 de 1965, que regula as atividades de representantes comerciais autônomos. É aquele exemplo clássico que eu dei do representante comercial de um laboratório de farmácia, laboratório de remédios, que vai percorrendo farmácia em farmácia como representante daquele laboratório, vendendo para as farmácias. E ele não é um funcionário, vendedor, ele é um empresário. Ele é alguém que está ali em nome do representante, porém ele é empresário. Ele tem a função basicamente de exercer essa atividade de representação autônoma fazendo pedidos para a entrega, né, dessas mercadorias lá. Então, exerce a representação comercial autônoma a pessoa jurídica ou pessoa física, né, sendo aqui então uma sociedade empresária ou um empresário individual, né? Então pessoa jurídica e pessoa física, sem relação de emprego. Então é importante a gente saber que na representação, como um contrato de colaboração não há relação de emprego, e que desempenha em caráter não eventual, também com frequência, com habitualidade, por conta de uma ou mais pessoas, a mediação para a realização de negócios mercantis, agenciando propostas ou pedidos para transmiti-los aos representados, praticando ou não atos relacionados com a execução dos negócios. Então ele vai na farmácia, no nosso exemplo, e pede, estou aqui para vender os produtos lá da nossa distribuidora ou do nosso laboratório. Você quer comprar? Eu quero sim, eu quero 5.000 caixas desse produto aí, desse remédio. Tudo bem, então peraí, liga lá. Vocês têm 5.000 caixas, vocês podem entregar até quando? Qual é o preço? É tanto. Esse tanto tem como parcelar? Tem como parcelar. Então, essa negociação toda é feita por esse representante comercial, que é um empresário, que vai fazer essa venda ali. Então, o representante comercial autônomo, para exercer sua profissão, deve fazer registro no Conselho Regional dos Representantes Comerciais. Então, o artigo 2º vai dizer, é obrigatório o registro dos que exerçam representação comercial autônoma nos conselhos regionais criados no artigo 6º. O artigo 6º da Lei de 65 vai dizer, são criados os Conselhos Federal, Conselho Regional dos Representantes Comerciais, aos quais incumbirá a fiscalização do exercício da profissão. Então, o Conselho, como todos os conselhos, tem a função de fiscalizar. Então, existe um Conselho dos Representantes Comerciais. Então, é interessante a gente saber sobre isso no contrato de representação. A remuneração. O representante comercial adquire o direito às comissões. Então, vejam, um outro detalhe interessante aqui. Quando a gente viu o contrato de comissão, a gente aprendeu que o comissário recebe uma comissão, que é a remuneração pelo seu serviço, pelo seu trabalho. Aqui, na representação, também se dá-se o nome de comissão, a remuneração que esse representante vai receber. Então, ele adquire o direito à comissão quando do pagamento dos pedidos ou propostas. Então, outro detalhe aqui interessante, lá na comissão, em regra, lembra, ele não responde pelo que o cliente vai pagar ou não, então se ele não responder, mesmo que o cliente não pagar, ele tem direito à comissão. Aqui não. Aqui o representante comercial só tem direito à comissão se fez o pedido, entregou a mercadoria e o cliente pagou. Pagou, aí tem direito a receber a comissão. E elas são calculadas pelo valor total das mercadorias. Geralmente, então, uma porcentagem do valor que foi entregue, que foi vendido. E a regra é que as comissões devem ser pagas mensalmente. Salvo ajuste em contrário, as comissões devidas deverão ser pagas mensalmente, expedindo o representado a conta respectiva, conforme cópias de fatura remetidas aos compradores no respectivo período. Porque imagina, fez uma venda hoje, aí o cara pagou amanhã, me dá meu pedaço aqui. Não, espera acumular o mês todo, e aí o representado, né, que é o fornecedor lá do nosso exemplo, né, o laboratório, ele vai lá e paga ao representante como se fosse, né, um salário no final do mês. Outro caso interessante aqui, cláusula del credere. O que é a cláusula del credere? É aquela em que alguns contratos estipulando que o colaborador será responsável perante o colaborado solidariamente com o cliente pelo não pagamento devido às mercadorias. Nos contratos de representação é proibida a cláusula del credere. Se existisse cláusula del credere, o representante ficaria sem a comissão e ainda teria que pagar pelo inadimplemento do cliente. Então,
é vedada a cláusula del credere. A cláusula del credere é aquela que, além da responsabilidade de pagamento do cliente, que sempre vai ser, o colaborador também responde. Aqui o que acontece? Ele vendeu, o cliente não pagou, ele não recebe a comissão, ok? Só que ele não recebe a comissão e ele também não é obrigado a pagar também caso o cliente não paga, não. Se tiver cláusula del credere lá na comissão, ele é obrigado a pagar, porque ele vai responder solidariamente também. Aqui não. Aqui o cliente não pagou, ele não recebe, mas ele também não se responsabiliza não, tá? Então é vedada no contrato de representação a inclusão da cláusula del credere. Beleza, pessoal? Vamos fazer o seguinte, vamos encerrar esse vídeo aqui e a gente continua mais um vídeo de contratos no próximo bloco. Valeu!